Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou passar aqui novamente hoje para fazer uma pergunta. Uma pergunta que eu tenho uma vontade enorme de que vocês participassem na resposta a essa pergunta. Fizesse com que eu entendesse esse enigma que está acontecendo nas ações do governo, nas ações dos direitistas, né? Porque tem horas que não dá para entender. Então vou fazer a pergunta. A pergunta é a seguinte: o que vocês acham que até agora o governo Bolsonaro não já definiu que as eleições foram fraudadas e que ou o eleito foi ele ou que vai ter novas eleições? Por que isso até agora, com tantas evidências? Primeiro, olha só. Primeiro é o seguinte, nós temos um candidato a presidente, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente do Brasil. Foi presidente do Brasil, roubou o Brasil, roubou de verdade mais de 200 bilhões de reais. Esse homem roubou. Fez todas as espécies de transações, lavagem de dinheiro, o que você possa imaginar que aconteça de crimes de dinheiro, crimes, inclusive outros crimes pessoais, como por exemplo, é acusado de mandar matar o prefeito, Tuninho e etc, e outros prefeitos, tá certo? Esse homem estava na cadeia, passou 580 dias na cadeia. Chega lá o senhor Fachin, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi nomeado pela Dilma, ele era da campanha de Dilma. Esse homem libera o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive permite que ele se candidate a presidente da República. Um ficha suja como o Lula não poderia nunca ser candidato a presidente de qualquer republiqueta do mundo, quanto mais presidente do Brasil. E pela segunda vez, todo mundo conhecendo quem é esse sujeito. Além disso, ele entra candidato. Há uma evidência enorme de que ele comprou o STF, ou pelo menos a maioria do STF, e botou para agir em função dele. Se vocês sabem disso e viu toda hora que acontecia, o Lula reclamava: não posso ser chamado ladrão. O STF entrava e proibia a campanha do Bolsonaro de chamar Lula de ladrão. E ele foi condenado exatamente por ser ladrão. Coisas absurdas aconteceram e o STF jogando pesado contra o candidato Jair Bolsonaro, mostrando evidentemente que estavam em defesa de um candidato que era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Precisa mais evidência do que isso? Já tem mais. As urnas foram fraudadas, evidentemente fraudadas, e agora com provas suficientes para botar todo mundo na cadeia. E até agora, nenhuma medida foi tomada em relação a essas coisas. Parece que só quem age é função de um lado. O lado dos bandidos agem. O lado de cá é como se tivesse um lutador de boxe. O Bolsonaro na rinha, recebendo porrada, evitando ser nocauteado, não é? E a turma toda do outro lado dando porrada nele. E ele simplesmente se sente feliz por não ser nocauteado. Bolsonaro diz constantemente que ele age dentro das quatro linhas, mas isso não é suficiente. Um chefe do executivo, além dele agir dentro das quatro linhas, ele tem que exigir que os outros ajam dentro das quatro linhas. Por quê? Porque ele é o chefe das Forças Armadas, são as forças moderadas pela Constituição do Brasil. Quer dizer, ele pode, a qualquer momento, convidar as Forças Armadas para resolver o problema. E ele simplesmente repete esse lenga-lenga de que joga dentro das quatro linhas. Tudo bem, é importante que jogue dentro das quatro linhas. É por isso que o povo brasileiro confia nele. Mas, além disso, eu gostaria
que ele não deixasse nenhum outro poder agir fora das quatro linhas, e principalmente dentro das quatro linhas dele. Porque o senhor Alexandre de Moraes joga, rasga, pula a quatro linhas e joga dentro da linha, dentro do quadrado do Bolsonaro. E nada acontece. Eu queria saber o que é que existe, porque olha, o Bolsonaro tem o povo do lado. As manifestações são totais, até hoje, até agora, nesse momento. Manifestações fantásticas. Tem as Forças Armadas do lado dele. Quem é que poderia ser mais forte do que isso? Quando é que um presidente ser tão forte, ou para ser mais forte do que isso? É difícil ter um presidente com a força que o Bolsonaro tem. Porque ele tem o povo do lado dele. E tem as Forças Armadas. E por que não acontece nada com esses juizinhos, esses ministrinhos, que é o senhor Alexandre de Moraes, ligado à PCC, que o pessoal não gosta, o pessoal tem ódio dele. O senhor Barroso, que inclusive agora está usando a linguagem dos bandidos, num ato falho, diz, olha, mané, você perdeu. Não me incomoda. Isso que diz é bandido. Assaltante que toma celular, vira para você, perdeu, toma teu celular. Ou perdeu, toma tua bicicleta. É essa a linguagem do bandido. E hoje mesmo estão rodando na internet um vídeo do Fala Fina, o Rodolfo, chegando dos Estados Unidos, chegando da Copa 027, do Egito, e ele dizendo a mesma coisa com a moça que estava lá querendo entrevistar ele, protestando contra ele. Ele dizendo a mesma coisa, perdeu, você perdeu, mané. Quer dizer, eles estão adotando a linguagem dos bandidos. Vocês estão reconhecendo que eles realmente são quadrilhas e bandidos, que até a linguagem eles estão incorporando. Eu pediria a quem está me ouvindo, se puder pode me ligar, se puder pode me dar um toque no seu telefone que eu ligo, para ele conversar a respeito disso. Por que não acontece nada? O que está impedindo? Às vezes vem alguém com as teorias malucas sobre geopolítica, pode ser que tenha geopolítica envolvida. Mas geralmente a pessoa que fala da geopolítica fala como se os outros fossem idiotas e cobrando dos outros que não sabem nada a respeito de geopolítica. Em vez de procurar fazer um vídeo, um áudio, explicando razoavelmente como é que é a situação. Não. Começa a cobrar, porque ninguém estuda, ninguém olha para geopolítica, que não sei o quê. Ora, isso não é maneira de você melhorar a qualidade de conhecimento do povo brasileiro. Vamos ser razoáveis, pessoal que entende um pouco de geopolítica. E se entender um pouco de geopolítica, não é grande coisa, não. Não precisa chamar os outros de estúpidos, os outros que estão entendendo, para mostrar que você sabe. Tem outra maneira de mostrar que você sabe. Ser mais calmo, ser mais didático e falar para as pessoas, não xingar as pessoas. Então eu gostaria de que a pessoa ligasse para a gente conversar a respeito disso e falar sobre o que está acontecendo. O meu ponto de vista, logo depois das eleições, do segundo turno, que ficou quase comprovado imediatamente que houve fraude, que o Bolsonaro já devia ter agido. Já devia chamado as Forças Armadas para agir. Para poder resolver o Brasil parado, esperando por o que vai acontecer. Isso está causando um prejuízo enorme à nação, um prejuízo enorme ao povo brasileiro. Peço, por favor, me ligue para a gente conversar sobre isso e vamos cobrar uma ação imediata do governo, ou o governo resolve logo essa parada, ou sai e vai embora. Porra, entrega o governo e vai embora. Nós queremos uma solução para o que está acontecendo no Brasil agora. Não podemos ficar parados. É muito prejuízo para a nossa nação. Um abraço e até a próxima.